Olá, gente, tudo bom? Estamos aqui hoje com a doutora Juliana, especialista, na área do nosso PI, e ela vai falar um pouquinho sobre ela, primeiramente. Tudo bem? Primeiro é um prazer, poder estar aí com vocês e participar desse trabalho, desse projeto, e acrescentar. Espero que eu possa acrescentar, com as informações para vocês. Então, meu nome é Juliana, sou dentista, já tenho 23 anos de profissão. Já trabalhei em várias áreas, ortodontia, prótese, e eu sou dentista concursada aqui da Prefeitura de Sete Lagoas, já tem uns anos, e em 2020 eles me colocaram no Centro de Especialidades Odontológicas para ser a referência de pacientes com necessidades especiais aqui em Sete Lagoas e região. Então tem 3 anos que eu atendo exclusivamente pacientes com necessidades especiais, com comprometimentos sistêmicos, encaminhados por outros dentistas de outros ESFs, e de municípios também vizinhos. Eu sei que o foco de vocês é saúde mental, vou falar um pouquinho sobre a saúde mental daqui a pouco, mas o paciente especial no todo, ele requer realmente um atendimento diferente, ele requer uma experiência. E a experiência clínica eu tinha, mas eu tive que ir atrás do conhecimento também para poder acrescentar no meu trabalho. Então eu fiz a especialização, já fiz especialização em saúde coletiva, desde que eu entrei no SUS, e agora estou terminando a especialização de atendimento de pacientes sistemicamente comprometidos. Bom, doutora Juliana, em relação à saúde pública, existe algum tipo de assistência voltada a esse tipo de pacientes? Sim, na verdade, todas as estratégias de saúde da família, os pacientes são acolhidos e, quando necessário, são encaminhados aos CAPs. Sete Lagoas tem o CAPS-I, CAPS adulto e o CAPS álcool e droga. Então, grande parte dos pacientes que eu atendo lá no CEL são encaminhados por eles. Geralmente já vem com encaminhamento CAPS, que são pacientes que, igual eu falei, não estão estabilizados ou estão em acompanhamento, porque a questão de pacientes psiquiátricos é muito ampla. Hoje a gente sabe que várias pessoas fazem tratamento psiquiátrico, então são quadros que a gente não pode generalizar, cada caso é um caso. Então os pacientes que eu atendo lá, especificamente, são pacientes um pouco mais difíceis, que outros dentistas têm insegurança ou não têm conhecimento para atender, para lidar com os medicamentos que usam, o comportamento, as dificuldades realmente de cada paciente. Então, muitas vezes, eles têm uma instabilidade emocional muito grande, a maioria deles, quando estão em tratamento, quando estão sendo acompanhados. E outros eu recebo, às vezes, que já terminaram o tratamento, que vão no CAPS somente para uma manutenção, um acompanhamento pós-tratamento. Então, eu acho, sim, pelo menos aqui em Sete Lagoas, desde que eu trabalho, eu já trabalhei na atenção primária, agora estou na secundária, eu vejo sim que existe uma experiência boa, existe um acolhimento, existe onde procurar, Então, os pacientes têm uma referência, sim, nesse serviço que Sete Lagoas. Então, doutora Juliana, outro ponto que eu acho que é importante a gente perguntar em relação às dificuldades que você encontra nesse tipo de atendimento e qual que é o diferencial que você deve ter para levar da melhor forma, e conseguir dar continuidade e finalizar todos os atendimentos. Então, o mais importante, que eu vejo é o primeiro contato com o paciente. Na hora que ele chega, a primeira consulta, você vai ter o contato visual, saber da história do paciente, seja por ele, seja por um familiar, eu acho que é o grande diferencial. Por quê? É ali que ele vai ou não sentir segurança em você, E a gente tem que ganhar confiança dele. Ele já tem uma questão emocional, psiquiátrica, que gera ansiedade, às vezes eles estão com quadro de depressão, é uma instabilidade emocional muito grande. Então, estar ali, para o tratamento odontológico não é uma coisa muito fácil para eles. Eles têm que entregar, a boca e passar também comportamentalmente, como eles são comportados nos atendimentos. Então, eu acho que mais difícil é isso, ter a empatia,
né? Você tem que ter empatia, você tem que ter muita paciência. Dá espaço mesmo. Isso. Então, eu digo que a primeira consulta é importante para todo atendimento, mas eu acho que com pacientes de saúde mental, eu acho que tem um diferencial aí, tá? Então é o momento que você vai escutar, né? Você vai sentar, vai escutar, vai perguntar tudo da saúde dele, você vai ter que escutar a história de vida dele, quando começou o problema dele, o que foi, quais são os sintomas, o que ele sente, como que é, se tem crise, não tem crise. Então você vai ter que ouvir muita coisa, né? Ou do paciente, ou do seu familiar, ou do acompanhante. E a outra coisa também que eu acho que é uma dúvida de todo mundo em relação a esses pacientes. Na maioria das vezes eles vão sozinhos ou tem o acompanhamento? Geralmente vão acompanhados, porque eles tomam muito remédio, né? Uma grande parte deles, você vê que eles têm uma leve sedação, estão bem em função dos medicamentos, né? Então eles têm uma percepção diferente. Às vezes você está ali conversando, parece que ele não tem muita noção da realidade, né? São quadros um pouco mais graves, cada quadro é o seu, né? Mas olha, o que a gente vê mais, pacientes com esquizofrenia, né? Com algumas psicoses, transtorno bipolar, que a gente vê muito, e ansiedade e depressão, né? São os que eu mais atendo. Então, e aí nessa primeira consulta é a hora da anamnese, né? Acho que dentro da odontologia, a anamnese é tudo, né? Então você vai saber, porque eu falei, histórico da vida do paciente, qual o tratamento que ele faz, como é que ele está, né? Você está bem, como é que você está controlado, perguntar familiar, saber o comportamento dele e entender também os medicamentos que ele toma, né? O horário que ele toma, se ele vai chegar no seu consultório com efeito de remédio ou não, né? Se ele dorme bem, se ele tem uma lucidez, se ele pode responder por ele, que muitos não podem responder por ele. Tem que ser alguém que responde para ele, né? Em função desse transtorno mental. E às vezes você está falando com ele, você está explicando tudo que a gente explica, independente dele estar ou não apto a responder, a gente explica tudo. Você vai explicar, conversar com ele como se ele estivesse entendendo tudo, né? Mas muitas vezes ele vai te dar uma resposta nada a ver. Então você sabe que a pessoa não está assimilando aquilo que você está passando. Então essa hora é que a responsabilidade é toda do familiar, né? Então eu atendo muito a maioria deles com acompanhante. E outra questão, eles têm uma instabilidade comportamental, quando eu falo, de reação, né? Então muitas vezes ele está bem, ele de repente pode ter uma reação, né? Ficar ansioso por alguma coisa, né? Às vezes com anestesia ou com o próprio procedimento, não dá pra saber, pode desencadear uma crise, né? Essa crise, uma crise nervosa, psicótica, a gente não, por isso é muito importante você saber da história do paciente e saber até conduzir. Se acontecer, como você vai agir? Como que os familiares agem com ele? Né? Então, se acontecer, por exemplo, ele está tendo muita convulsão, né? Ele está tendo convulsão recente, tal. Mas aí, como que você faz por semana? Quando ele tem a convulsão, como que você age? Porque a partir do momento que ela te conta, você já sabe como você age com aquele paciente, né? Então é isso, gente, é entrar um pouco na vida do paciente, entender a sua história, procurar mostrar muito empático, né? Carinho, paciência, não adianta passar muita informação, tranquilidade, eles precisam de tranquilidade. Doutora Juliana, eu tinha te perguntado em relação à sua dificuldade quanto aos pacientes, mas também acredito que existam muitas dificuldades em relação à família e ao próprio paciente também que ir até o consultório e realizar a consulta. Sim, com certeza. O que a gente vê mais é a insegurança da família, né? Porque na hora que a família leva o paciente até o consultório, é uma situação nova para ele, né? E essa situação nova pode ser favorável ou não, né? Então, eu já tive casos, assim, de uma senhora, né, levou o filho, já era adulto, mas ele tinha um transtorno grave e ela ficou apavorada sem saber como ele iria comportar. Se ele iria ser agressivo, se ele iria ser educado, ela estava apavorada. Ela não sabia se deixava eu atender ele, examinar ele, ou ela ia levar ele embora. Então, assim, o que eu vejo aqui, existe sim uma dificuldade da família de sair com o paciente, socializar com os pacientes, alguns pacientes psiquiátricos.
Então, nesse contexto, eu vejo que eles precisam de atendimento, né? Mas muitas vezes não recebem atendimento. Ou porque estão em internação domiciliar, entre aspas, né? Eles estão afastados da vida social, afastados da família, afastados do trabalho, afastados de tudo. E também a outra opção é essa de não sair do ambiente, não gerar um estresse de sair do ambiente. Nisso a gente tinha, né, ele tem, começando nessa área agora, que é também um dos pacientes que a gente atende no home care, né? É o paciente que muitas vezes não tem condição emocional, psiquiátrica de sair de casa. Aí, nesse ponto, entra às vezes mais a depressão, né? Pacientes depressivos, com quadro de ansiedade muito grande, elas chegam até o consultório, agente de branco, né? O ambiente, barulhinho do motor, aquele ambiente todo de odontológico ali, às vezes gera um estresse. É estressante. Né? Eles ficam nervosos, né? Ficam mais agitados, isso acontece. Então aí é a hora que você tem que, o ambiente tem que estar mais tranquilo, né? Você tem que ir tranquilizando, e a primeira consulta nem sempre, às vezes é só uma conversa mesmo, né? Porque eles já chegam às vezes realmente arredios. Então, em relação ao atendimento, como que é feito mais pelo lado técnico e com qual frequência esses pacientes são atendidos? Sim, o tratamento clínico, né, ele não se assemelha a um tratamento clínico de qualquer paciente, né, a parte técnica. Porém, os pacientes de saúde mental, a gente tem um pouco mais de dificuldade no comprometimento com cuidado da saúde mental deles. A gente explica, ensina, mas muitas vezes eles não conseguem assimilar, né? E no dia a dia manter esses cuidados adequados. Então, muitas vezes o resultado pode não ser satisfatório em função da condição psiquiátrica do paciente. E eles às vezes deixam os familiares escovar os dentes, higienizar, outras vezes não. Muitos não gostam que a família não gosta de se sentir dependente da família, né, para esse tipo de cuidado, né? Então a gente faz o acompanhamento de acordo com cada caso, não é regra, né? O paciente pode ir de 3 meses, ele pode ir de 6 meses, ele pode vir anualmente, mas é um paciente que precisa ser acompanhado de perto, né? Porque a gente sabe que são vários fatores que interferem na sua condição vital, né? Fora os medicamentos, que muitos usam medicamentos às vezes que dão uma xerostomia, né, que é a boca seca, tem a tendência, né, a acumular resíduo, placa, às vezes eles não têm noção da prioridade de consumo de alimento, às vezes consomem açúcar além, porque eles não têm essa noção, né, do limite. Então, a questão, né, do consumo de alimentos, às vezes, caliogênicos, e da dificuldade da higienização, nos faz acompanhar bem de perto. A gente tem esse programa que é o acompanhamento, e eu também, né, Bom, gente, finalizamos aqui a entrevista com a doutora Juliana. Gostaria de agradecer muito mesmo pela sua disponibilidade, por contribuir, né, com o nosso trabalho, também levar conhecimento não só para a gente, mas eu acredito que para quem está assistindo. Então, gostaria de te agradecer. Obrigada, Marina. Fiquei muito feliz, né, de receber o convite. Assim, a Mari, que eu gosto muito de atuar. E, igual vocês estão aprendendo também, eu aprendo todos os dias. Nessa entrevista, que eu também está sendo aprendizado, tá? Desejo sucesso, né, a todos os alunos. A odontologia é uma profissão maravilhosa. Eu acho que dedicação, gostar, dom também, né, de cuidar, estudo, né, para que a gente tenha sucesso. Eu disse que o problema foi meu